boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que irão nos assistir online pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um culto familiar. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Glórias ao teu nome, Jesus Cristo. Glórias ao teu nome, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, estamos aqui na tua presença. Senhor, pelo poder que tem o teu nome, Pai, nós estamos aqui reunidos neste momento para engrandecer o teu santo nome, para louvar o teu santo nome e para dizer que nada somos sem ti, que nada somos sem a tua providência, sem a tua poderosa mão, ó Deus. E Pai, neste momento nós queremos, para além de agradecê-lo por tudo que tu tens feito, por tudo que tu nos fará, Pai, nós queremos nesse momento pedir a sua proteção e o seu Jesus, o seu falar neste culto, Pai, que nós possamos ouvir a sua voz dizendo aquilo que tu queres dizer, que nós precisamos ouvir e não, meu Deus, aquilo que nós queremos ouvir, meu Deus, mas sim aquilo que nós precisamos ouvir. Que o Senhor se manifeste, Pai, por meio dos louvores, que o Senhor se manifeste por meio da pregação, por meio das orações, Pai, em todos os momentos, e que todos aqueles que ouvirem este culto, seja online, seja na versão gravada, possam ser tocados pelo seu Espírito Santo, Pai, meticulosamente em cada rincão da vida de cada pessoa, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós pedimos pela tua presença e nós pedimos que o Senhor venha, meu Deus, tocando em todos que aqui estão e que aqui estarão, Pai, livrando de todo mal e de todo empecilho que possa tentar, meu Deus, criar barreiras para que este culto aconteça ou para que esse culto chegue nas residências e nas pessoas. Em nome do Senhor Jesus, Pai, fala conosco e nós entregamos toda a nossa alma e todo o nosso ser a Ti. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado. Amém. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança. É o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia
paz do Senhor a todos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje me sinto muito grato em poder trazer mais uma vez a palavra a todos aí, né, que estão nos ouvindo agora, que irão nos ouvir no culto gravado, né? Vou fazer uma breve oração antes de começar. Senhor, meu Deus, meu Pai, entrego totalmente meu corpo, minha alma a Ti, Pai amado, que seja a Tua voz falando através de mim, Teu Espírito Santo falando através de mim e alcançando a todos aqueles que o Senhor quer alcançar, falando ao coração de todos aqueles a qual o Senhor quer falar, Deus, que a Tua vontade seja feita, Pai. Que o Senhor age através de mim da forma que o Senhor achar necessário e de acordo com a Tua vontade, Pai. Assim te agradeço desde já, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, gente, hoje eu vou trazer uma história para vocês, né, uma pregação baseado em Segunda Reis, capítulo 5. Ela vai ser colocada aí em áudio para vocês ouvirem uma parte, depois eu vou continuar a narração da história. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: "Se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra." Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Muito bem, maravilha, até aí mesmo, né? Vou contar um pouco da história na qual esse versículo, esses capítulos estão aí falando. Como vocês bem viram aí nessa introdução, Naamã era um general da Síria, né? Comandante de exército, um exército que em toda a primeira cartas ali, primeira crônicas de reis ali, né? Ele em todo momento guerreou contra Israel, várias vezes perdeu pelejas, mas alguns reis, por não ouvirem a voz de Deus, né? Acabaram aí sofrendo grande derrota, né? Por exemplo, quando o rei que vai estar nessa história agora, o rei da Síria, que é o rei protagonista dessa história, o rei Ben-Hadad, ele ataca Israel, governado por Acabe. Deus pede para que ele destrua o rei e ele faz aliança com o rei, né? E acaba que isso se volta contra ele depois e ele acaba morrendo. Não necessariamente por causa disso, mas é um fator determinante para que o reino dele venha à ruína. Bom, gente, essa história que eu trouxe para vocês é necessariamente sobre Naamã. Ele adquiriu lepra, né? E antigamente lepra era visto como uma praga, como uma maldição em todas as religiões, porque não se sabia de cura, não existia nenhuma forma de cura, tanto nas artes mágicas deles, né, quanto na alquimia, em nenhuma forma, né, que se conhecia. Eles não sabiam uma forma de combater a lepra e não só isso, era também algo contagioso, né? Contagioso em muitas religiões. Você, ao saber que você tinha lepra, você perderia o seu posto, você perderia a sua honra, né? Então, Naamã, como um grande comandante, ele, por exemplo, se fosse descoberto com lepra, possivelmente seria banido do seu posto, né? Não posso afirmar se de repente aconteceria alguma coisa diferente disso, né? De repente uma morte ou coisa assim, mas o banimento do posto, isso pode se afirmar com certeza, porque era motivo de vergonha, né? Eles poderiam pensar que os deuses viraram as costas para ele, porque ele era da Síria. E aconteceu que uma escrava capturada em Israel, né? Quando criança, possivelmente aí nessas incursões que teve entre Síria e Israel, essa batalha que perdurou durante gerações, para quem acompanha Primeira Reis, Segunda, Crônicas, né, pode perceber bastante isso. Isso acontece por muitos e muitos e muitos anos, eu poderia dizer até por séculos, né? Essa escrava capturada para servir a mulher de Naamã, ela se lembrou que na nossa cultura judaica, né, no seu país Israel, existia profeta que fazia grandes milagres, grandes curas, porque isso era bastante comum, né? O profeta, ele mesmo se dirigia ao povo de Israel com, eu poderia dizer, mais autoridade do que o rei, né? Porque Deus falava com o rei por intermédio do profeta, dos profetas, na verdade, né? Mas sempre tinha um que tinha aquele nome, né? Nessa época, por exemplo, era Elias e após passou a ser Eliseu, né? Na época de Naamã, por exemplo, era Eliseu. E ela citou aí a esposa de Naamã, esse feito, né? Essa cultura dos profetas, e a gente pode perceber que a história já pula com Naamã indo comunicar ao rei, né? Essa história que ele havia ouvido. Então a esposa dele, mesmo
mesmo tendo ouvido de uma escrava, né, que havia um Deus em Israel, um profeta em Israel, ela não se acovardou, não teve medo de falar para o seu esposo que era de uma patente elevada no exército, que possivelmente servia a outros deuses, né? Ele até afirma coisas sobre isso em outro, no final aí desses capítulos, né? Então ela não teve medo, ela falou para Naamã o que a escrava havia falado, e Naamã também teve muita coragem. Naamã não teve medo de falar com o rei, né, sobre esse profeta de Israel que podia praticar cura. Acredito que ele nem entendia muito bem do que se tratava, né, embora a fama de Israel era muito conhecida, porque é a única nação do Deus invisível que derrotava inimigos muito mais numerosos, mas eu acho que ele não sabia muito bem o que acontecia, tanto que quando o rei da Síria autoriza ele a ir, ele vai ao rei de Israel, nesse caso o rei de Israel é Jorão, né? E ele vai e leva uma carta pedindo, o rei pede para que o rei da Síria, Haddad, pede para que o rei de Israel cure o seu comandante, né? Ele conta pro rei da Síria que ele está leproso, então assim é um risco muito grande que ele correu confiando na palavra da escrava, né? E o rei de Israel fica assim, ele fala algo como se fosse assim, sou eu Deus para que te cure? E ele rasga suas vestes e pranteia e jejua, e isso chega aos ouvidos de Eliseu. E Eliseu fala assim: não mande ele embora, não, manda que ele venha aqui, para que ele saiba que existe profeta em Israel, para que saiba que existe Deus em Israel. E aí começa a parte da história, né, que já é mais conhecida, que é onde Eliseu pede para que Naamã mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Naamã fica indignado porque é um rio considerado impuro, considerado um rio que não tem águas tão boas. As águas de Damasco são, tipo assim, muito superiores, né? Então ele fica indignado, mas aí ele é convencido pelos seus servos a mergulhar, ele mergulha 7 vezes e fica purificado. E agradece e tal, e entendem, né? Aí passa a se entender, ele passa a ter essa fé, passa a entender, né? O poder do Deus invisível, o poder do Deus de Israel, o poder da fé, o poder do profeta, né? O porquê que aquela nação é tão diferenciada naqueles tempos. Só que por mais que eu tenha falado essa história toda, ela não é a personagem principal no qual eu quero ministrar essa pregação. A personagem principal em que eu até intitularia a minha a minha pregação, eu intitularia ela de Mudando a Vida em uma Situação de Escravidão. O centro da minha mensagem, ela não está centrada em Naamã, porque ele já recebe holofote demais por ser comandante. O centro da minha mensagem está fixado na escrava. Eu fico imaginando, olhando para esse texto, olhando para essa história, a dificuldade que poderíamos, né, às vezes pensar, a gente às vezes se vê num vale, né? A gente chama de vale, a gente chama de deserto. Eu acredito que a gente, na verdade, não sabe nem o que é isso, comparado a, por exemplo, os apóstolos, né, e aos cristãos dos 4 primeiros séculos após a ressurreição de Cristo. Mas a gente se dá o luxo de chamar de vale e de deserto algumas lutazinhas que a gente passa, e eu fico pensando, né, se a gente precisasse falar de Deus no meio dessa luta para alguém que é responsável por essa luta, como seria a nossa situação? Se Deus pedisse um posicionamento nosso no momento onde a gente está precisando ter um suporte, precisando ter um ombro amigo, precisando ter alguém no qual a gente precisa descansar a nossa cabeça, porque está difícil, porque a mente não está mais aguentando, a ansiedade está batendo, o medo está corroendo as entranhas, né? Qual peso usaríamos para medir se se a pessoa ou as pessoas estão merecendo ouvir, estão podendo ouvir a voz de Deus, estão merecendo, né? Porque às vezes as pessoas falam tantas barbaridades, fazem tantas barbaridades, e a gente pensa assim, nossa, dá até raiva de ter que falar a voz de Deus para essa pessoa, falar do amor de Jesus, porque ela vai acabar sendo salva. Eu não vou ser hipócrita, eu já pensei nisso. E acredito que muitos aqui, se não todos, também já. Com muitos que já lhes fizeram mal, já lhes passaram para trás, já lhes enganaram. E a gente fica receoso, tipo, nossa, será que eu falo de Jesus? E se ele se arrepender, ele vai ser salvo, não vai sofrer nada do que ele fez comigo. Mas o amor, ele é universal, né? E essa mensagem, ela me coloca num lugar de observação, assim, que eu observo uma menina que foi tirada da sua terra, né, pela idade. A Bíblia, ela narra muito especificamente que ela era uma menina jovem que servia, né,
a esposa de Naamã, e tiveram muitas batalhas onde sírios e israelenses ali, israelitas, né, se enfrentaram, e em muitas dessas batalhas haviam mesmo capturas de escravos, né? Mesmo até mesmo quando não tinham mortes e tal, né, eles capturavam e alguns tinham clemência, outros matavam todos. Isso, pelo que a gente conhece de história, pelo que a gente conhece de guerra, né, me dá a entender que ela foi capturada bem nova e ficou servindo ali. E eu fico pensando, ela saiu da terra dela, dos parentes, né, do meio ali que ela foi criada, com aquela cultura, com aquele suporte familiar, né? E é um suporte assim que pode-se dizer pela cultura judaica que não faltava nada, né? Porque viviam em tribos, um ajudando o outro, não faltava nada. Se fosse uma família mais necessitada, era sustentada pelo templo, né? Que é mandamento, lei, né? Judaica. Então não era uma coisa ruim. Era uma vida boa. Ela foi tirada do conforto de morar com seus parentes, com seus familiares, para uma vida de escravidão. Não posso e não acho que a história permita dizer se ela vivia sem conforto na casa de Naamã. E eu acredito que não, mas não posso dar essa certeza, porque ele era comandante, né? A esposa, ela servia a esposa dele, mas a gente também tem que ter noção que ela era escrava, né? E ninguém que vive numa posição de escravidão necessariamente vai se sentir confortável com isso, pelos deveres a qual são imputados. Mas aí eu fico parando para pensar nessa história em comum, né? Que você está ali naquela prova, você está num momento desconfortável na sua vida, em uma parte que eu intitularia como um momento de, eu diria, talvez aprendizado, né? Um aprendizado, uma maturidade. Você está ali numa maturidade, você está aprendendo a viver, você está aprendendo como funciona a vida, mas você não desapega das suas raízes. Você não desapega de tudo aquilo que você viu, você não desapega de tudo aquilo que você ouviu. Mesmo você sendo colocado num lar hostil, num ambiente inóspito, você ainda grava no seu coração tudo aquilo que te cercou, né? Isso faz com que eu reflita e com que eu pergunte a mim mesmo, e eu pergunto a todos que estão ouvindo aqui hoje, quantas vezes a gente é colocado em um ambiente hostil, em um ambiente onde praticamente todas as circunstâncias parecem desfavoráveis, um ambiente onde, olhando ao horizonte, você não consegue ver nenhuma saída aparente, e ainda assim você se apega firmemente a Deus, da mesma forma que você estava apegado quando estava no tempo de bonança, né? Quando a gente está com tudo, quando a gente tem saúde, uma boa finança, um bom emprego, um bom relacionamento, seja social, seja íntimo, é relativamente fácil estar com Cristo, estar com Deus. Você vai reclamar do quê? Como dizem no ditado, né? Vai reclamar de barriga cheia. Mas e num ambiente hostil? Quanto tempo será que demoraria para que aquele ambiente fizesse você perder as esperanças? Ou quanto tempo demoraria para que aquela cultura absorvesse a sua e você começasse a agir como eles, né? Até tem uma frase muito conhecida que a esses tempos eu estava conversando tanto com minha esposa quanto com o Rony, que também participa desse culto, que eu falei, né? Tem uma frase que diz que 70% a 80% do que a gente fala vem mais através de coisas que a gente escuta do que realmente o que a gente pensa. Então, quando você é exposto a uma cultura diferente da sua, a pessoas diferentes da sua, você acaba com o tempo imitando. Quanto tempo demoraria para isso acontecer? Quanto tempo você perdendo as esperanças e acabar se entregando àquelas coisas sem sequer se arrepender de tão normal que aquilo se tornaria na sua vida, né? E esse pensamento me faz admirar muito essa jovem menina, porque por mais que ali fosse um lar hostil, porque ela era escrava, por mais que não houvesse esperanças, porque independente de qualquer coisa, Israel vivia em um momento de idolatria, não conseguiria combater contra a Síria de igual para igual, porque hora ou outra os reis de Israel provocavam a ira do Deus vivo, né? Então não havia saída, não era aquela coisa tipo assim, não, daqui a pouco Deus dá ordem e eles vêm me tirarem daqui. Não era nisso, ela não tinha um porquê ter esperança. E ainda assim, num lar de escravidão, sem esperanças, ela se apegou a tudo aquilo que ela já tinha visto e ouvido e praticamente entregou o ouro na mão dos inimigos. Falou para a esposa de Naamã, né, quem dera ele conhecesse o profeta de Israel.
ele ficaria curado. Imagina, eu me admiro com essa atitude, porque é uma atitude assim que é difícil nos dias de hoje a gente parar para pensar que no lugar dela, né, lógico, outras situações no dia a dia, de repente alguém que te apunhalou pelas costas no trabalho, alguém que tentou entrar no seu relacionamento ou foi responsável direta ou indiretamente pela destruição de um relacionamento. Digo amizades também, né, não necessariamente relacionamento afetivo, né? E você, assim, uma pessoa que normalmente seria uma pessoa que você nutriria uma inimizade ou se manteria distante, né? Você acaba ali dando uma dica de bênção, uma dica de vitória para essa pessoa, uma chave que vai mudar a vida dela se ela te ouvir, se ela seguir. E nessa história, a esposa de Naamã também é outra pessoa que eu me admiro muito da atitude, que é como eu disse antes, né? Ela sabia do posto de Naamã, sabia dos deuses que os sírios, né, eles seguiam, e ainda assim ela comentou algo que a escrava falou, sem sequer saber a reação dele. Às vezes a gente tem um problema, às vezes a gente vê alguém passando por algum problema, a gente tem uma chave, a gente tem ali, e aí a gente pode pensar assim: eu não vou falar com tal pessoa, ela não vai ouvir, ela não vai fazer nada. É muito diferente do mundo dela, é muito diferente da vida que ela tem, é muito diferente do ambiente dela, da cultura dela. E às vezes, se essa escrava tivesse pensado isso, imagina, não, eles servem a outros deuses. Eu sou escrava, se eu falar, de repente, Naamã pode mandar me enforcar se a esposa dele falar com ele. E ela teve essa atitude de coragem, de extrema coragem de falar com a esposa dele, e a esposa também uma atitude de extrema coragem de levar isso a ele, mesmo conhecendo a crença, e ele também de levar ao rei, embora foi por benefício próprio, eu não colocaria como um ato de coragem, né? Porque aí ele que ia receber a cura. Mas essas mulheres, né, tanto a esposa dele quanto a escrava, me fazem parar para pensar que a gente, na nossa zona de conforto, às vezes é confrontado com situações aonde Deus espera, né? Eu não diz nem que Deus pede, mas que Deus espera que a gente faça alguma coisa e a gente continua na inércia. Isso faz eu me perguntar o porquê da inércia. O porquê que tantas vezes a gente, podendo fazer alguma coisa, a gente fica parado. Porque às vezes a gente podendo ajudar uma pessoa, a gente tendo sobrando, ou a gente podendo ajudar com uma palavra, podendo ajudar, né, para a levar em algum lugar, com alguma dica, com alguma ideia, com uma carona, com o que seja. Por que às vezes a gente podendo ajudar, a gente fica parado? Né? Por que às vezes a gente podendo falar com uma pessoa que está triste, a gente se cala? Ou às vezes ouvir uma pessoa que só precisa falar, a gente prefere dar nossos ouvidos para outra coisa. A gente prefere doar o nosso tempo para alguma outra coisa que vai afagar o ego, que vai nutrir a alma, que vai enriquecer o paladar e às vezes não está enriquecendo o nosso espólio celestial, né? E caramba, essa palavra bateu firme. Ela bateu firme contra mim. Eu tenho vivido nessa última semana, principalmente, ocasiões onde eu tenho percebido que Deus tem me permitido saber de coisas e, entre aspas, encontrar pessoas com histórias que a única coisa que eu posso fazer é orar por elas. Mas mesmo assim, quantas vezes a gente ouve histórias e fica horrorizado, fica impactado e não se dá nem o trabalho de orar por elas. A oração, né, como diz a própria palavra sagrada de Jesus Cristo, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Isso está na palavra, está na Bíblia, no Novo Testamento, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte, seja direta, seja indiretamente, seja na base da oração, né? Então, assim, eu penso muito sobre isso, essa palavra, por mais breve que fosse, essa história, essa parte específica da história, por mais breve que tenha sido, às vezes ela me fez ficar muito pensando. Às vezes a gente quer desistir, né? Embora hoje, estando na igreja, eu diria, estando na igreja não, eu diria estando convertido, que para mim isso é 1000 vezes mais importante, estando convertido, né? E com o coração centrado em Cristo, ou pelo menos na medida do possível que algum ser humano vai conseguir, porque no centro ninguém vai estar, eu paro para pensar que desistir do quê? Né? Porque se é difícil com Cristo, sem Ele é só ilusão. O que a gente vive é só ilusão. Né? A gente é só alimentando nosso ego, só nossa vaidade, para a gente tentar trazer uma alegria que deveria ser substituída pela presença de Deus, né? Que
dá a paz que transcende todo o entendimento. Então, às vezes eu fico pensando, às vezes a gente se vê diante de situações que faz a gente pensar em desistir, mas Jesus, Deus, a sua palavra, ela é tão maravilhosa que ela nos faz entender o tamanho da sua graça, do seu amor, do seu poder, com essas coisas assim pequenas, né? Como essa história, com esse protagonismo dessas duas, dessa menina, né? E da esposa de Naamã, dessa mulher, é um capítulo grande. O capítulo 5 de Segunda Reis é grande. E em 2 versículos, ou 3, se me lembro bem, em 3 versículos, as duas mudaram a história. Em 3 versículos, as duas fizeram mais do que todos os protagonistas da história nos outros 20 todos que foram. Porque foi através delas que a história se desenrolou. Porque Deus quis fazer desse jeito. E às vezes a gente quer desistir. E a gente, às vezes, é a engrenagem que vai fazer alguma coisa mudar. Às vezes a gente comete um pecado, a gente cai em algum pecado que está tentando lutar contra e fala assim: caramba, estou caindo nisso de novo, vou fraquejar, vou desistir, vou andar para trás. E às vezes o inimigo ele quer que aconteça isso porque você é a engrenagem que vai fazer uma história aí para frente. Aí você pode pensar assim: nossa, mas você está sendo antropocêntrico. Não. A obra de Deus ela tem que se realizar na vida das pessoas por intermédio de seus arautos. A Bíblia diz que nós somos arautos celestiais. Nós somos sacerdócio real. Somos representantes de Deus na terra. Nós levamos o evangelho, nós levamos a palavra, a cura, a paz de Cristo, onde a gente vai. Então, às vezes, você está pensando em desistir por algum pecado, por alguma coisa que você sinta vergonha, por alguma coisa que algum irmão que te magoou e você está pensando em olhar para trás. Às vezes você está pensando em desistir porque você acha que só a igreja vai te salvar e você desanima, não tem como ir na igreja, então não vou perder meu tempo com isso, não vou mais ler a palavra, não vou mais ficar pensando em religião, não vou mais pensar em Cristo, porque eu não tenho como mais ser salva mesmo. Mas o amor de Deus está além disso. Você hoje, né, acima de qualquer dia e acima de qualquer coisa, hoje, a partir dessa chave, pode ser o primeiro passo para você se tornar a engrenagem que vai mudar histórias. Às vezes você tem o pensamento que você nunca fez nada para mudar a vida de ninguém. E, na verdade, né, você pode ter mudado a vida de pessoas somente por estar no lugar certo na hora certa. Você pode de repente, estar na entrada de uma porta e impedir uma pessoa de entrar num momento que, se ela entrasse, ela ia perder uma oportunidade. E você não sabe disso. E nunca vai saber. Então, eu peço a todos que estão passando por esse tipo de situação, peço a todos que se encontram nesse tipo de situação, com esse tipo de pensamento, não deixa com que o inimigo elimine do seu coração o sonho que Jesus já projetou, o sonho que Jesus já prometeu, o sonho que você está tentando conseguir e colocou aos pés de Deus e você tanto pede, tanto pensa, tanto chora. Não permita com que um pecado seja maior do que o sacrifício na cruz. Não permita com que a vergonha, seja lá do que for, não importa. Não permita com que ela seja maior do que o sacrifício de Jesus na cruz, do que muitas chicotadas com 3 tipos de chicotes diferentes, uma lança cravada nele, e ele pendurado no madeiro, sangrando até a morte. Não permita com que nada que você está passando seja maior do que isso, porque embora ele tenha morrido dessa forma trágica, ele ressuscitou, ele morreu por você. E eu afirmo que isso não foi em vão, desde que você não torne isso em vão. Porque toda vez que você pensa em desistir, toda vez que você olha para trás, você está dizendo para o mundo espiritual e para você mesma que o sacrifício dele não valeu para você. Então eu gostaria de comentar, de falar a todos que estão ouvindo essa pregação ou que vão ouvir ela de modo gravado também, que não conhecem a Jesus Cristo, ou que conhecem e por algum motivo se afastaram da presença, seja indo à igreja, seja não indo, mas que por algum motivo perderam a intimidade, por algum motivo não conseguem mais encostar o joelho no chão por causa de vergonha, por algum motivo não se sentem mais dignos de falar o nome de Jesus sem sentir o rosto ficando vermelho, sem sentir vontade de chorar, de querer sair correndo porque não consegue mais se dobrar perante a Cristo, porque se acha que não merece, se acha indigno, não se acha filho por causa de algum erro que tenha feito. Peço a você que hoje
Permita com que o Espírito Santo transforme você na engrenagem que vai mudar vidas. E falo mais, se não mudar vidas, mude pelo menos a sua hoje. Volte para Jesus, e você que não conhece, que não aceitou, aceite Jesus hoje como seu Salvador. Vou fazer uma oração de encerramento, e eu peço que todos aqueles que querem voltar para os caminhos de Cristo, ou que querem aceitar a Jesus como seu Salvador, coloquem a mão no coração, fechem os olhos, liguem sua mente no mundo espiritual, né? Confessem a Deus, somente a Deus, os seus pecados. Pode chorar, permitam que seu coração seja quebrantado. Deus sabe das suas falhas, Deus sabe que você às vezes faz alguma coisa que não o agrada, mas Ele te ama, Ele deu um filho por você. Eu quero que hoje você seja a pessoa que vai abrir espaço para a sua vida mudar. Eu não digo mudar no sentido de prosperidade, mas eu digo mudar no sentido de sair de um reino onde você vai ter a sua vida vazia, independente do que você fizer, e ir para um local onde, por mais que as coisas estejam difíceis, você vai se sentir completo. Então, eu peço a ti que você coloque a mão no seu coração, feche seus olhos, né? E você possa repetir comigo: eu, o seu nome, aceito Jesus Cristo como o meu suficiente e único Salvador da minha vida. Vou fazer uma oração pela sua vida e peço que você continue ligado com Deus, continue falando com Ele no seu pensamento, pedindo perdão, se rendendo ao nome dEle, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento me coloco diante do Teu altar, Pai, para Te entregar todos aqueles, Deus, que vão ouvir ou que estão ouvindo essa palavra. Deus, todos aqueles que cometeram alguma coisa e que não se sentem dignos de estar diante da Tua presença, Pai, tira esse sentimento do coração de cada um em nome de Jesus. Que Teu Espírito Santo visite cada lar e cada família, cada local, cada ambiente onde tem alguém ouvindo essa palavra, onde alguém vai ouvir essa palavra em nome de Jesus. Pai, que o Senhor entre no coração de cada um, Pai. Que o Senhor faça morada e tire esse sentimento de inferioridade da vida de cada um, Pai. Que o Senhor venha varrer o mundo espiritual, destruindo tudo aquilo que não provém de Ti, tirando toda a trava, quebrando todo o bloqueio, Pai amado. Que o Senhor faça diferença na vida deles, Pai, que possam sentir o Teu agir e o Teu mover. Não importa se estão retornando, não importa se já estão contigo, não importa se estão Te aceitando agora, Pai. Que as pessoas que os rodeiam, que as pessoas que ainda vão os conhecer saibam que existe um Deus e que esse Deus reina na vida de cada um, Pai. E que Teu Espírito Santo brota e aflora no coração deles, Pai amado, para que eles possam fazer a obra, e assim como a esposa, Deus, de Naamã e aquela escrava, que possam ser também essas pessoas engrenagem para mudar vidas, engrenagens para fazer o Teu ID, quer falando da palavra, quer trabalhando num projeto, quer servindo água para uma pessoa na igreja ou na rua, não importa, Pai, mas que a Tua obra seja feita, o Teu reino seja proclamado, Pai, em nome de Jesus Cristo. E assim eu encerro minha pregação, em nome de Jesus. Amém. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis.
Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pai, obrigada, Senhor. Eu quero te louvar, eu quero te exaltar, eu quero engrandecer o teu nome. Por esses momentos, Pai, que passamos aqui na tua presença, Pai, louvando o teu nome e nos alimentando, Pai, da tua palavra. Oh, meu Deus, muito obrigada. Muito obrigada, Pai. Esses momentos tão maravilhosos, Pai, que passamos aqui. Senhor Jesus, e nesse momento, já encerrando esse culto familiar, Pai, eu quero apresentar ao Senhor os pedidos de oração. Quantos pedidos, quantas necessidades, quantas dificuldades, Pai. Pai, quantos desafios, quantas pessoas precisando, Pai, do teu socorro, da tua intervenção, Pai. E a tua palavra, Pai, ela nos diz que o Senhor é o nosso socorro, o socorro bem presente na hora da angústia. Socorre, meu Deus, meu irmão, socorre, meu Deus, a minha irmã. Pai, a cada família, meu Deus, aqui representada nessa noite, Pai, porque cada um de nós somos dependentes de Ti, Pai. Pai, por isso, Pai, nós clamamos a Ti, porque nós dependemos de Ti. Senhor, nos ajuda, nos dá uma semana abençoada, Pai, que possamos, Pai, refletir sobre esta palavra que foi ministrada nessa noite, Pai, e que nós tenhamos, Pai, essa ousadia que teve a mulher de Naamã, essa menina, essa escrava, que nós possamos ter essa ousadia, que mesmo em situações difíceis, mesmo em momentos tão delicados da nossa vida, a gente não venha perder a fé, não venha perder, Pai, os princípios, não venha perder, Senhor Jesus, a esperança, mas mesmo nas dificuldades que a gente venha falar de Ti, falar do Teu amor. Pai, abençoa cada um de nós, nos dá uma noite de sono, de descanso, Pai, para cada um de nós. É o que eu te peço, Pai, em teu nome, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo de Deus estejam conosco em cada dia. Todos nós que cremos possamos dizer em uma só voz, amém. 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 Glória a Deus, glória a Deus. Agradeço a todos que assistiram tanto online quanto pelo YouTube a esta pregação. Muito obrigada por assistirem até aqui. Peço a vocês que deixem um like, né, que deixem um gostei, que compartilhem essa pregação para aquelas pessoas que vocês sentem que estão necessitadas, né, da palavra de Deus, estão sedentas da palavra de Deus, né? Além de curtirem, também peço que vocês comentem, né? Além de compartilharem, claro. E para eu ver se vocês assistiram, né, até o final, nós vamos ter uma palavra-chave. E a palavra-chave é Jesus. Então, todos que assistiram, peço que comentem a palavra-chave, coloquem nos comentários a palavra-chave e vocês vão receber um coraçãozinho do nosso ministério. Então, é isso. Eu agradeço mais uma vez. Desejo um excelente dia, tarde e noite e que a paz do Senhor esteja com todos vocês.